Alô, Lubango, vem aí a grande reabertura da Autocatito. O quê? O Lubango nunca viu algo assim, com uma linha de produtos diversificados. Temos para si tintas para carros, óleo da marca Engine, entre outros. Com uma grande novidade para o ano de 2023. Trazemos para si resina epóxi. Fiquem ligados. Agenda aí, dia 13 de fevereiro, de frente a Pepe do Quero. Venha cedo e aproveita os preços promocionais. Contato 933 58 22 92. Somos a Autocatito. Pintamos os seus sonhos. Existem muitas web rádios. Com conteúdos repetidos. E dizem que são as melhores. Quem disse? A melhor ou a melhor? Somos nós, Rádio Zango 8000. A sintonia da centralidade. Sejam bem-vindos à programação de sábado, aqui na Rádio Zango 8000. Aqui a música não para. E a informação dispara. Rádio Zango 8000, uma sintonia para você. O sábado chegou e com ele o programa Publiodonto. O seu programa da medicina dentária. Todos os sábados aqui nesta sintonia de rádio às 22 horas. Vais poder beber de muita sabedoria com especialistas na matéria. Fique ligado. Vamos apresentar o programa Publiodonto. Uma realização da Publiodonto. Produção Rádio Zango 8000, a sintonia das estrelas. Ora viva, boa noite, eu sou a Anica Tumbela. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa radiofônico Publiodonto aqui na Rádio Zango 8000. Esta segunda edição, referente ao ano de 2023, é sempre bom ter-vos como companhia aí do outro lado para que juntos possamos aprender mais um tema relacionado à saúde oral. Vamos abrir o programa com uma música jovem, música angolana, alegre, para deixar-vos conectados a nós aí do outro lado e voltamos. A melhor música toca pra você. Gosto assim, devagar, devagar, devagar. Está tranquilo, serena, minha gata morena. Eu sou todo teu, todo teu. Não vacilo, princesa, saibas que és minha. E eu, esse homem todo teu. Nós e mais ninguém, sem vergonha, sem medo, com ternura de desejo. Lentamente vem tocar no meu corpo, escorregar. Essa noite eu sou todo teu. Não vacilo, princesa, saibas que és minha. E e de mais ninguém.
Esse homem todo teu, esse preto é todo teu, esse homem todo teu. Na edição deste sábado, temos como tema o uso dos antibióticos no tratamento das doenças orais, propriamente as infecções orais. Dar as boas-vindas ao nosso convidado Elias dos Santos, ele que é estudante da Universidade de Jean Piaget. Obrigada por ter aceito o nosso convite e é um prazer ter-te como companhia no programa de hoje. Ok, o prazer é todo meu. Boa noite, nossa locutora Nebingo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 8000. O prazer é todo meu estar aqui a ajudar no esclarecimento naquilo que é a temática do uso dos antibióticos no tratamento das infecções orais. É dizer que as infecções orais ou infecções odontogênicas constituem uma das patologias mais prevalentes a nível mundial e, se não o principal motivo da procura dos serviços odontológicos a nível do mundo. E em Angola também não foge a regra. Dizer que as infecções odontogênicas são definidas como processos infecciosos que se disseminam a partir de um dente ou dos tecidos à sua volta. Esclarecer também aqui aos nossos ouvintes que a cavidade oral é um ambiente ideal para o crescimento de micro-organismos. Já foram identificadas mais de 500 espécies de bactérias com distintas características, ou seja, com características diferentes, tanto faz morfológicas como bioquímicas. As infecções odontogênicas, segundo Andrade, são definidas como condições clínicas caracterizadas pela disseminação de um processo infeccioso nos tecidos e espaços faciais da região de cabeça e pescoço. Ou seja, essas infecções, elas não atingem só o dente ou a cavidade oral, elas também, por meio da corrente sanguínea, podem se disseminar para as outras partes do corpo. Elas têm como etiologia, ou seja, o fator causal dessas infecções, fomos referenciando que são as bactérias, mas elas têm origem principalmente num dente cariado, infecções pós-operatórias, dentes necrosados, ou seja, aqueles dentes que foram afetados por uma cárie e essa cárie atingiu a polpa, que é o tecido mais interno do dente, e essa polpa necrosou-se, ok? E doenças periodontal e pericoronarite. A pericoronarite é aquela inflamação da gengiva que fica acima do dente, normalmente nos terceiros molares, estamos a falar. Tem muitos pacientes que às vezes ocorrem à nossa clínica a dizer: doutor, o meu dente cresceu uma gengiva em cima do dente, está me doer e essas coisas assim. É que nós caracterizamos por pericoronarite. O sufixo "ite" refere-se a uma inflamação. Nesse caso, a pericoronarite é uma inflamação da gengiva ou do capuz gengival acima da coroa do dente. Dizer também que, segundo Andrade, as infecções odontogênicas têm dois tipos de tratamentos, que são os mais usuais a nível mundial. Temos o tratamento não farmacológico, que é a base de cirurgia. Nessa cirurgia pode acontecer a remoção ou a exodontia do elemento dentário em causa e a drenagem
de abscessos. E temos o outro tratamento, que é o farmacológico, que é o tema central da nossa entrevista hoje, que é o uso dos antibióticos no tratamento das infecções odontogênicas. Depois de breves considerações relacionadas ao nosso tema, obrigado, Elias dos Santos, por ter nos explicado o que são, na realidade, infecções odontogênicas, como é que elas começam a manifestar-se e também o tratamento. Realmente é um tema bastante pertinente do conhecimento da população no geral e acadêmica também. Então, creio que ao longo do nosso programa teremos bastantes novidades relacionadas ao tema. Creio que muitos de nós, por questões de saúde, em algum momento da vida, já tenha sido receitado a toma de algum antibiótico. Elias dos Santos, o que são antibióticos? Então, os antibióticos são substâncias químicas obtidas de micro-organismos vivos e de processos semissintéticos que têm a propriedade de inibir ou simplesmente matar o micro-organismo, ok? Quando falo de inibir, vai inibir o crescimento, a multiplicação destes micro-organismos. Esta é a componente bacteriostática do antibiótico. E temos aquela componente bactericida, que ela acaba com o micro-organismo, ou seja, mata o micro-organismo neste caso. Isso é o antibiótico. O antibiótico é anti, que é contra, bio, vida, ok? Antibiótico contra a vida. Nós sabemos que as bactérias são um tipo de micro-organismo, é um tipo de vida existente, ok? Mas esse tipo de vida existente às vezes nos causa alguns problemas também. E em odontologia, quando é que deve-se empregar os antibióticos? Falando sobre como empregar os antibióticos, na prática odontológica, os antibióticos não podem ser prescritos ou empregues de forma exclusiva, senão não terão o efeito desejado. Primeiramente, a gente deve atuar na causa, ou seja, no que causa essa infecção. Vamos supor, é um dente cariado, ok? A gente vai atuar nesse dente cariado. Depois disso, a gente vai empregar o antibiótico, porque empregar o antibiótico simplesmente de forma exclusiva, ou seja, não atuando no fator causal, é o mesmo que fazer nada. E na clínica odontológica, os antibióticos são considerados como auxiliares na terapêutica das infecções odontogênicas. E eles são empregos principalmente em dois regimes. No regime profilático, quando a gente quer prevenir possíveis problemas que podem aparecer após a nossa atuação como profissionais da odontologia. Por exemplo, quando a gente faz uma cirurgia de um terceiro molar impactado, ok? Ou um terceiro molar incluído. É uma cirurgia demorada, vai causar bastante estresse tanto para o paciente como para o profissional. Mas aqui vamos referenciar principalmente para o paciente. E esta cirurgia é uma cirurgia bastante invasiva, ok? E o outro regime é o regime terapêutico. Quando a gente já atua na causa, a gente vai precisar fazer uma terapia, ok? Nessa terapia a gente também vai aplicar os antibióticos no regime terapêutico. Deixa repetir aqui para os nossos internautas ou ouvintes que os antibióticos são empregos no regime profilático, quando queremos prevenir, e no regime terapêutico, depois da nossa atuação. Ou seja, depois da gente atuar no fator causal, pode ser num dente cariado, depois da drenagem de um abscesso, a gente vai empregar o antibiótico, neste caso, no regime terapêutico. Falando dos antibióticos, eu creio que muitos dos nossos ouvintes lá em casa gostariam de saber como é que agem os antibióticos. Certo. Como é que agem os antibióticos? Pergunta interessante. Muitos profissionais às vezes têm essa dúvida. Como é que os antibióticos agem? Os antibióticos agem principalmente de duas formas. Eles agem sendo bactericida,
inibindo, matando o micro-organismo presente, neste caso, nessa lesão. E bacteriostático, eles inibem o crescimento ou a multiplicação desse micro-organismo da lesão. Numas palavras miúdas é o quê? Bactericida é que, independentemente do estágio que a lesão esteja, quando o antibiótico agir, vai estancar o desenvolvimento dela. Já bactericida, ele vai chegar e acabar com o micro-organismo. É tipo chegar, vou tirar um exemplo prático, quando estamos, por exemplo, em uma situação, vou tirar um exemplo prático de... Como é que eu posso dizer aqui? Um exemplo assim prático, da nossa locutora e nossos ouvintes entenderem, é que quando a gente, vamos pôr um eletricista, né? Um eletricista, tem várias redes de comunicação de eletricidade. Ele chega na fonte principal e desliga a fonte principal. O que é que ele fez? Cortou com a luz toda. Não tem nenhum sistema nesse momento a funcionar com eletricidade. Aí ele foi bactericida, tipo, desligou, matou com tudo, tá vendo? Já bacteriostático é aquele cortou uma zona, mas a outra zona funciona, ok? Por ser um tema bastante interessante e da prática clínica, já estamos a receber algumas dúvidas dos nossos internautas que nos acompanham no programa de hoje, neste sábado 14 de janeiro de 2023. E a primeira ouvinte que nos acompanha e manda a sua dúvida é a querida Letícia Máquina. Ouviremos a questão e logo em seguida o nosso querido convidado irá respondê-la. Olá a todos os ouvintes da Publiodonto. Eu sou a Letícia Máquina. Eu gostaria de saber em que circunstâncias devemos utilizar os antibióticos e quais são as consequências da má utilização dos antibióticos. Obrigada. Certo. Respondendo aqui a questão da nossa ouvinte Letícia Máquina, as circunstâncias em que a gente vai empregar os antibióticos vai depender muito do fator que causa essa lesão, ok? Conforme eu já disse anteriormente, os antibióticos são empregos no regime profilático, quando queremos prevenir, e no regime terapêutico, quando a gente quer tratar de uma infecção pré-existente, ok? E nesses casos, quando é feito o uso dos antibióticos de forma indiscriminada, ou seja, sem nenhum controle, as bactérias também sofrem mutações. Sofrendo mutações, essas bactérias que anteriormente eram sensíveis a um tipo de antibiótico passam a não ser sensíveis, ou seja, o antibiótico que antigamente eliminava essas bactérias, neste momento já não vai eliminar, só vai que nem fazer uma coceira para eles, estás a ver? Então, isso vai causar o que nós chamamos de resistência bacteriana. Acabamos de receber uma outra questão, vinda agora da nossa querida ouvinte Cíntia Cruz. Boa noite, ouvintes do programa radiofônico Publiodonto. Eu sou a ouvinte Cíntia Cruz e gostaria de saber, quanto ao tema, de que maneira os antibióticos podem atuar no tratamento de doenças orais. Presumo que a questão da nossa ouvinte Cíntia Cruz é similar à questão que a nossa anterior ouvinte fez, a Letícia Máquina. Dizer que os antibióticos, vou voltar a repetir, que são empregos de duas formas. No regime profilático, quando a gente quer prevenir, e temos também no regime terapêutico, quando a gente atua numa lesão pré-existente e a gente faz a terapia tendo como recurso os antibióticos. De lembrar que os antibióticos não são exclusivamente para o tratamento de infecções odontogênicas. Primeiramente, deve-se atuar no fator causal, pode ser no fator causal, pode ser um abscesso, um dente cariado. A gente atua, só assim que a gente vai fazer recurso aos antibióticos, porque se a gente não
atua no fator causal, a gente é o mesmo que não fazer nada. Sendo assim, a gente deve considerar os antibióticos como auxiliares na terapêutica contra as infecções odontogênicas. Eu não vou aqui expressar de forma muito concreta os antibióticos falando sobre dosagem e outras coisas. Os nossos internautas ou ouvintes podem cair naquele erro que muita gente faz de automedicação. Por isso é que eu não vou falar aqui de nenhuma dosagem nem nada. Mas os critérios de seleção dos antibióticos, primeiro, eu posso aqui enumerar 6. O primeiro é a microbiologia da infecção. Que tipo de micro-organismo causa essa lesão? É gram positivo, é gram negativo, é aeróbio, é anaeróbio? Este é um dos critérios da gente ver. Não. O antibiótico X é exclusivo para as bactérias gram positivas. O antibiótico Y é exclusivo para as bactérias gram negativas. Isto eu estou a fazer uma seleção de acordo com a microbiologia, ou seja, o tipo de micro-organismo que está a causar essa infecção. O segundo pode ser o uso empírico dos antibióticos. Tem vezes em zonas recônditas que a gente não sabe que tipo de micro-organismo está a causar essa infecção. A gente às vezes não tem os aparelhos para a gente testar a sensibilidade do antibiótico quanto ao micro-organismo que está a causar essa lesão. Então, eu aí posso fazer recurso a uma droga ou um antibiótico bactericida e bacterostático, ou seja, eu junto os dois e atuo na lesão. O outro critério é drogas bactericidas e bacterostáticas. Eu vou primeiramente atuar de forma bactericida, ou seja, bacterostática. Vou atuar de forma bacterostática, vou primeiro pausar a evolução desta lesão. Depois, da forma bactericida, eu vou inibir, ou seja, vou matar todo o micro-organismo patogênico daquela lesão. O outro critério é o estágio da infecção. Se está numa fase aguda ou numa fase crônica, ok? Eu não vou atuar com uma antibiótico-terapia em uma infecção aguda e não vou usar o mesmo tipo numa infecção crônica, ok? Vão ser diferentes. E também saber a toxicidade e os efeitos colaterais, ok? Eu vou empregar o antibiótico A. Tenho que saber, o antibiótico A tem como efeitos colaterais A, B, C, D e F. E também saber que esse antibiótico é tóxico. Nós sabemos que a maior parte dos nossos antibióticos a sua digestão ou síntese é feita principalmente no fígado, ok? No fígado. E nós temos alguns fármacos que são tóxicos ao fígado, aos rins, ok? E a gente deve saber selecionar os antibióticos. E outro critério último é o custo, ok? Alguém de baixa renda, eu não vou indicar uma terapêutica antibiótica usando antibióticos com um custo muito elevado, que ele não pode cobrir. Ela às vezes vai pensar, compro os pães para os filhos ou compro o medicamento. Muitas das vezes é um pai ou uma mãe, ok? Ele vai preferir não deixar os filhos a morrer à fome e sacrificar-se. Então, naquela conversa que a gente tem com o paciente, na anamnese, também saber a condição econômica, para a gente saber que tipo de antibiótico é mais acessível, porque se a gente vai prescrever um antibiótico com um custo elevado, o paciente muitas das vezes não vai fazer o tratamento porque não consegue custear os antibióticos que eu lhe prescrevi, ok? Então, muitas das vezes, este também é um fator que muitas das vezes é deixado de lado, mas é muito importante naquilo que é a terapêutica com os antibióticos. Como anteriormente já enunciei sobre a resistência bacteriana, para que não possa ficar aqui dúvidas para os nossos ouvintes, gostaria de dizer que devido ao aumento exponencial dos episódios de resistência bacteriana a nível mundial,
pelo uso indiscriminado dos antibióticos. Há relato que na falha de tratamento com recursos antibióticos vem crescendo, ou seja, o relato que diz que a antibioticoterapia às vezes não é eficaz no tratamento das infecções odontogênicas. Esse relato vem crescendo devido a um fator denominado pressão seletiva. Ou seja, essa pressão seletiva, nós aqui, para esmiuçar melhor, é que diferentes grupos de bactérias que anteriormente eram sensíveis a determinados grupos de antibióticos, hoje em dia já não são, ok? E definir que a resistência bacteriana é a capacidade que uma bactéria tem de resistir diante de concentrações plasmáticas de um determinado grupo de antibióticos. Isso é uma definição, isso é segundo a OMS, ok? Então, a resistência bacteriana, ela pode subdividir-se em dois grupos. Ela pode ser uma resistência intrínseca, que é aquela que está ligada às características naturais e fenotípicas do micro-organismo. Isto faz menção às características referentes à herança genética do micro-organismo. Vou tirar um exemplo prático aqui. A relação entre as penicilinas e o micoplasma, que são umas pseudobactérias. Essas bactérias não possuem parede celular e é sabido que as penicilinas atuam na parede celular. Então, se tu tiveres a fazer uma antibiótico-terapia com o grupo das penicilinas neste grupo de bactérias que não possuem parede celular e sabendo que as penicilinas atuam na parede celular, aí a gente estará a fazer o mesmo que nada, se possam se dizer. E temos aquela resistência bacteriana que é adquirida, ok? É adquirida ou não natural. É aquela que ocorre quando há um aparecimento de resistência em uma espécie bacteriana que anteriormente era sensível a um determinado grupo de antibióticos, okay? Ou seja, antimicrobianos também. Os antibióticos também são conhecidos como antimicrobianos. Neste tipo de resistência, é o que eu já disse anteriormente, o antibiótico, vamos supor, se a gente fica aqui a usar amoxicilina de forma indiscriminada, daqui a anos, ok? A amoxicilina já não vai ser um antibiótico de maior uso, porque algumas bactérias que causam as infecções odontogênicas vão tornar-se resistentes a essas bactérias e pode-se dar o caso que este antibiótico vai entrar em desuso, ok? Depois do nosso convidado Elias dos Santos ter respondido às questões das nossas queridas internautas, vamos fechar assim a primeira parte do nosso programa. Vamos para um momento de intervalo, um momento de música e descontração para vocês que nos acompanham, mas continuem sintonizados à nossa sintonia de rádio, que nós voltamos já já. A melhor música toca pra você. Vamos pro lado da salvação ou da fatigação. Os mônios do Samazanga. Arre, Alila, Babacódia. Aleluia. Arre, Alila, Babacódia. Espalha aqui. No duro sempre foi banalizado, sempre foi desvalorizado, sempre foi visto como estilo dos malucos e dos atrasados. E quem fazia esse estilo na altura nunca havia cachê. E você chegou mesmo com bravura, fizeste o estilo crescer. Muita gente duvidou, mas há quem já pagava pra te ver. Saibas que é por causa de ti que eu o duro nos dá de comer. E eu sou Caio Manuel Mendes, nascido em 30 de outubro de 1986. Que milha dançar é 4, foi em 2004 e não 6. Há quem diz que não estudaste, que só cantaste estupidez. Mas há bué de wiki que estudaram e não fizeram nada que você fez. Sempre foste persistente e levaste o duro além fronteira. Cantaste para o presidente e já levaste lá fora a bandeira. Sempre foste o nosso rei, só Deus Salvador que deixaste aqui. Já quis te falar isso antes e não depois de você partir. Ontem tinha que ser feriado, você não pode ser enterrado, porque a ministra da cultura sabe que um herói tem que ser guardado. Mamá Uesa, muito obrigado, cuidaste bem do nosso estado.
Mesmo com altos e baixos não fugiste e tiveste aí ao lado. Olha, tens o nosso respeito, porque és uma mulher que pensa. E obrigado por não aguentares na saúde e na doença. Suportaste muitos tabus, mas você sempre foi forte. Cabelo pintado e estatus, tudo começou lá no rock. Os teus bifes com Bruno M, nós gostávamos dos vossos choques, porque até os músicos dos cremes também te tinham como suporte. Lavavas carro destinativo, suportaste cadeias. Diziam que não tinhas futuro antes de teu ir com mais plateia. Aparecias drogado nos shows e até nos programas. Os mais velhos não te curtiam antes de Deus enviar tua dama. Meteste o Sambizanga no mapa, isso até o diabo sabe. Ouve a voz do russo capa, meu estado eu te conheci na base. Mirei o som, sinto pela perda, eu sei que tá a ser muito difícil, porque para nós colegas e fãs suportar esta dor tá a ser difícil. Bruno King e o Andeloy, não acredito que o na grelha foi. Como é que tá o Sambizanga? Me diz como é que tá os lambas. Já liguei no meu gêmeo saca pra me dar notícia do que lamba. Será que a amizade no céu reservou mesmo um lugar pro camba? És o orgulho desse estilo, vamos fazer uma estátua, vão ver. E mereces ser guardado ao lado do teu padrinho Manzé. Estamos de volta para a segunda e última parte deste que é o nosso programa radiofônico Publiodonto aqui na web Rádio Zango 8000, ainda na companhia da nossa convidada Elias dos Santos, e dizer que estamos a receber bastantes questões relacionadas ao tema que serão respondidas no finalzinho do nosso programa. Daremos sequência à nossa conversa aqui na companhia do nosso querido estudante Elias dos Santos. Elias dos Santos, na prática clínica, propriamente em odontopediatria, na ficha clínica do paciente, existe uma pergunta relacionada ao uso de antibióticos. Muitas vezes os pais ou ainda um outro encarregado não sabe responder esta mesma questão relacionada à criança, se já tiverá feito ou não o uso de algum antibiótico. E é notório que muitas vezes não é que eles não saibam ao certo se a criança já tiverá tomado alguma vez um antibiótico ou não. Muitas vezes é porque deram-lhe, mas não sabiam que aquele mesmo medicamento era da classe dos antibióticos. Poderia ajudar-nos na noite de hoje em citar alguns antibióticos mais utilizados ou mais encontrados na clínica odontológica e não só? Sim, às vezes, conforme fizeste a questão, às vezes de tantos fármacos que a gente tem no mercado, a gente não sabe quem é quem. Mas muitas das vezes, de uma forma consciente ou inconsciente, a gente já, ou nossos pacientes já tiveram um contato com antibiótico. Posso aqui tirar o exemplo, alguns dos nossos ouvintes aqui já usaram a amoxicilina, já usaram o Algometin,
já usaram a azitromicina, ok? Já usaram a clindamicina, o metronidazol. Estes são os antibióticos assim que eu posso enumerar, que são usados na maior parte das vezes. Temos também a cefalexina, cefadroxil, ok? Só não vou dizer aqui a dosagem para os nossos ouvintes aqui não caírem lá no mau hábito da automedicação, ok? Então esses são alguns dos antibióticos que temos disponível no mercado, em farmácias, e também temos aí nas nossas quíndulas, aquelas que vendem nas ruas, mas aconselho aqui aos nossos ouvintes que aqueles fármacos ou antibióticos e analgésicos e tudo que aquelas nossas mamães vendem, às vezes o estado de conservação também não é aquele o adequado, ok? Quando comprares lá, às vezes o produto fica adulterado, e estando adulterado não vai ter o mesmo efeito comparando com aquele produto que esteve num sítio bem conservado, ok? Nós sabemos que a temperatura não pode ser alta, tem que ser uma temperatura baixa e com pouca exposição à luz. É assim que a gente deve proteger ou conservar os nossos fármacos, tanto faz os antibióticos e outros. E como foram chegando mais questões relacionadas ao nosso tema, que é o uso dos antibióticos no tratamento das doenças orais, propriamente infecções orais, recebemos agora mais uma questão da nossa internauta de nome Margarida Júnior. Boa noite, eu sou a Margarida Júnior e a minha pergunta é a seguinte: por que do uso da amoxicilina em endodontia na primeira sessão? Ok, respondendo à nossa ouvinte Margarida Júnior, dizer aqui aos nossos ouvintes que a endodontia é uma especialidade da odontologia que trata internamente trata dos tecidos internos do dente. Nós estamos aqui a falar da polpa, ok? E dizendo do uso da amoxicilina na primeira sessão de endodontia, não propriamente deve ser amoxicilina, mas tendo em conta que a gente faz um preparo, okay? Faz um preparo mecânico e às vezes com a instrumentação, com as limas, a gente não consegue remover de forma total os micro-organismos presentes. Vamos supor que estamos a tratar um dente que tem a polpa necrosada, ok? Sabemos que a polpa necrosada já há um grupo considerável de micro-organismos presentes. Então, com as limas, às vezes, a gente não consegue remover na sua totalidade. Então, a gente faz recurso aos antibióticos também para auxiliarem na terapêutica. Nós, em endodontia, temos a medicação intracanal, que é o hidróxido de cálcio, que a gente associa essa terapêutica de hidróxido de cálcio com um antibiótico. Pode ser a amoxicilina, pode ser o metronidazol e um outro antibiótico. Isso é uma combinação na terapêutica endodôntica que é feita, porque às vezes a gente, conforme eu já disse anteriormente, por meios mecânicos, a gente não consegue remover de forma total, e às vezes chega mesmo a ser impossível remover o foco infeccioso de forma total só com meios mecânicos. E temos ainda as questões de mais duas ouvintes, de nome Paula Dias e Maricel dos Santos. Olá, boa noite. Daqui é a Paula Dias e a minha questão é a seguinte: eu gostaria de saber por que o uso da profilaxia antibiótica em odontologia. Olá, respondendo à questão da nossa ouvinte Paula Dias, se eu não estou errado. Sim, a profilaxia antibiótica em odontologia é usada para prevenir possíveis consequências que advêm da intervenção odontológica. E muitas das vezes também não. Há pacientes imunocomprometidos, ou seja, aqueles pacientes
que tem a sua condição de saúde comprometida por uma patologia sistêmica. Pode ser um paciente hipertenso ou um paciente diabético, ok? Então a gente faz recurso à profilaxia antibiótica, ok? Os antibióticos de referenciar aqui, que não vão só atuar no local da lesão, não. Eles atuam de forma sistêmica, ou seja, atuam em todo o organismo. Então, vamos tirar um exemplo prático. Um paciente diabético. Esse paciente, a sua condição ou seja, a condição dele de saúde está comprometida, muitas das vezes. E temos aqueles pacientes imunossuprimidos, que temos, por exemplo, os pacientes com HIV, ok? E com outras patologias. Então, a gente faz recurso à profilaxia antibiótica, pode ser 1 hora antes do procedimento, para a gente poder estabilizar um pouco aquilo que é, quando a gente atuar, pode ser que a gente vai atuar num foco infeccioso e essas bactérias podem se disseminar para as outras partes do organismo, que acontece muitas das vezes. O paciente tem uma cárie, que esta cárie vai necrosar a polpa, e necrosando a polpa, às vezes o paciente pode desenvolver uma endocardite bacteriana. Às vezes o paciente vai se perguntar como é que desenvolveu essa endocardite bacteriana. E para prevenir quadros como endocardite bacteriana, a gente faz recurso aos antibióticos de forma profilática 1 hora antes do nosso procedimento. Sim, ainda sobre a indicação da profilaxia antibiótica na prática odontológica, vou enumerar aqui algumas condições, okay, de saúde que a gente deve indicar a profilaxia antibiótica. Pacientes que apresentam endocardite bacteriana, ou seja, endocardite infecciosa, pacientes com cardiopatia congênita, pacientes que têm um transplante cardíaco ou já sofreram um transplante cardíaco, e pacientes imunocomprometidos que apresentam condições como diabetes mellitus, leucemia, HIV, insuficiência renal crônica e outras condições que agora não enunciei. Esses pacientes antes do seu atendimento, a gente deve fazer recurso à profilaxia antibiótica. Como já vinha dizendo, que a profilaxia antibiótica visa prevenir possíveis consequências ou possíveis danos que a gente venha a causar na saúde do paciente com a nossa intervenção como cirurgiões dentistas. Respondendo aqui a nossa ouvinte Maricel, a relação dos antibióticos com os fármacos de controle de ansiedade, também conhecidos como os ansiolíticos, ok? Dizer que não há assim uma relação direta, ok? Quando está-se a falar de antibióticos, está-se a falar de fármacos que atuam nas bactérias, ou seja, nos agentes biológicos que às vezes causam algumas infecções. Já quando estamos a falar dos ansiolíticos ou de fármacos de controle de ansiedade, são aqueles fármacos que nos proporcionam um ambiente mais calmo e sereno em pacientes ansiosos, pacientes hiperativos e outros. Mas também gostaria de dizer aqui que em algumas situações temos, por exemplo, um ansiolítico muito conhecido que é a venlafaxina, ok? Esse fármaco é contraindicado o seu uso concomitante, ou seja, usar ao mesmo tempo este fármaco com um antibiótico, porque pode causar uma agitação no paciente, tontura e taquicardia, e às vezes também pode causar delírios, ok? Este é o único ansiolítico que eu conheço que pode ter uma relação direta naquilo que é o uso
com o uso dos antibióticos, mas de forma concomitante, ou seja, usar ao mesmo tempo, é que dá esse efeito colateral. Mas se a gente usar não ao mesmo tempo, a gente não tem nenhum efeito colateral. E já estamos mesmo na reta final do nosso programa. Elias dos Santos, quais são as recomendações que gostaria de deixar para os nossos ouvintes na noite de hoje, sejam eles profissionais da área de saúde, odontologia e, claro, também para a nossa população em geral? E como recomendações para os nossos profissionais da área da odontologia, gostaria de sugerir aqui alguns pontos. Primeiramente, é imperioso o conhecimento dos agentes causadores das infecções odontogênicas, porque é de capital importância para prevenir e tratar as mesmas. Ou seja, nós, como profissionais da área da odontologia, eu ainda estou naquela área do beginner, ainda estou aqui a começar, okay? Sou ainda um estudante de odontologia. É recomendar a todo profissional de odontologia que devemos conhecer que tipo de micro-organismo causa a lesão, ok? Só assim a gente vai saber dosear o tipo de antibiótico para aquele tipo de lesão. Também conhecer o mecanismo de ação do fármaco, ok? Porque temos aquela dosagem que nós chamamos terapêutica e temos aquela dosagem que é tóxica, que causa efeitos adversos. Que é de suma importância sabermos na atividade odontológica. E também, antes de fazermos recurso à profilaxia antibiótica em pacientes imunossuprimidos, deve-se avaliar o benefício, ok, dessa conduta, se é maior que o risco de causar alguma reação adversa. Também enumerar aqui que, se for tomada a decisão de empregar os antibióticos, independentemente do tipo de antibiótico que a gente vai escolher, okay, o princípio sempre é dosear de forma maciça no menor tempo possível. E também as instituições sanitárias, okay, isso já é uma recomendação não só para nós os profissionais, mas também para os nossos órgãos de direito, okay? Que as instituições sanitárias devem oferecer condições de trabalho para os profissionais, ok? Pode fazer recurso a um aparelho que nós chamamos de antibiograma, ok? Que serve para medir a sensibilidade de um determinado grupo de antibiótico mediante um grupo de bactérias. E também não cair no empirismo, ou seja, há muitos profissionais que medicam os pacientes com antibióticos na base da evidência, ok? Nós não podemos ser videntes, nós devemos ter fundamentos científicos, ou seja, bases científicas que podem fundamentar o tipo de conduta que a gente terá mediante a prescrição de um antibiótico. E para os nossos ouvintes e a população em geral, recomendação para todos é a seguinte: não devemos fazer o uso de antibióticos de forma indiscriminada, ou seja, automedicação. Devemos fazer a medicação que um profissional de saúde nos indicou a fazer. Não aquela medicação que a vizinha, o tio já fez, você também, só porque no tio funcionou, vais pensar que para ti também vai funcionar. Cada organismo reage de forma diferente, ok? E também não porque ouviste lá no grupo coral ou lá no grupo de amigos que a minha dor de dente passou com tabaco, eu também vou usar tabaco. A minha bochecha estava inchada porque tinha dor de dente, fomos aí numa tia, me fez uns cortes aí, depois aquilo se meteram um pano quente, saiu alguns bichos e passou. Não. As infecções odontogênicas, ou seja,
as infecções orais devem ser tratadas por um profissional. Esse profissional chama-se médico-dentista ou odontologista, ok? Então, devem procurar as unidades sanitárias que tenham profissionais da área de medicina dentária ou da odontologia para que possam acudir a esses casos. E assim, chegamos ao final de mais um programa radiofônico Pobliodonto aqui na web rádio Zango 8000. Agradecer a participação do nosso querido convidado Elias dos Santos. Obrigada por ter aceito o nosso convite, pela paciência e disponibilidade na noite de hoje. Obrigada por ter esclarecido variadíssimas dúvidas nossas e dos nossos ouvintes. Desejamos muitos sucessos neste percurso acadêmico e tão logo termine, desejamos que se torne também um excelente profissional ou ainda um excelente médico dentista. E esperamos poder contar consigo mais vezes. Ok, eu quem agradeço pelo convite formulado. Obrigado pela oportunidade cedida para partilhar aqui o conhecimento com os nossos ouvintes. Eu acho que alguns dos nossos ouvintes aqui também são profissionais da área. E também o meu muito obrigado vai para a Pobliodonto, que na pessoa da Anne Bingo e do Benjamin Bell deram-me a oportunidade de estar aqui. E para a nossa população, dizer que nós, médicos dentistas, estamos aptos e prontos para acudir a diferentes situações. Então, embora que a medicina dentária em Angola não seja como as outras áreas, como a enfermagem, a medicina geral, não está assim ainda muito expandida e o conhecimento da população não é tão vasto concernente à odontologia ou medicina dentária, mas nós estamos aqui em um bom número, estamos a crescer e estamos aqui também para dar solução aos diferentes problemas que nos apareceram. Muito obrigado e paz e bem a todos. A você que nos acompanhou aí do outro lado, fique na companhia desta linda e maravilhosa música jovem angolana, mas prometemos voltar no próximo sábado com mais um tema relacionado à saúde. O programa de hoje teve a produção do projeto Pobliodonto e realização da web rádio Zango 8000, a sintonia da centralidade. Fique com um beijo e até o próximo sábado. A melhor música toca pra você. Já te procurei lá no Rocha, já te procurei lá no Prenda. Não vi você, não vi você. Disseram que foste lá bem distante, lá onde só brilha diamante. Mas eu te encontrei, hoje te encontrei. Por que não me das uma chance? 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 Baby, dá-me uma chance. Eu já falei pra todo mundo que ia te encontrar. Não importava o lugar, ia te achar. Me duvidaram, sou eu. Me duvidaram, sou eu. Agora tô aqui a cantar pra ti, a cantar pra ti, a cantar pra ti. Olha bem nos meus olhos, os poemas que componho. Essa poesia rara, essa negra boa rara. Tu não andas, tu desliza, baby. Quando te vejo fico assim bem crazy.
Quando te vejo eu fico assim bem crazy. Quando te vejo eu fico assim bem crazy. Por que não me das uma chance? 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 Baby, dá-me uma chance. Para eu mostrar e todo mundo vê. Para eu mostrar e todo mundo vê que te encontrei. Que te encontrei. Agora olha bem para minha pupila. Sou aquele nigga que não fica na fila. Olha bem pra mim, baby, e não refila. Olha bem pra mim, baby, e não refila. Eu não quero ser só mais um na tua vida. Vida. Tu não andas tudo lisa, ai, baby. Quando te vejo fico assim bem crazy. Quando te vejo fico assim bem crazy. Quando te vejo fico assim bem crazy. Por que não me das uma chance? 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 Baby, dá-me uma chance. Dá-me uma chance, baby. 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 Acabamos de apresentar o programa Publiodonto. Uma realização de Publiodonto. Produção Rádio Zango 8000. A sintonia das estrelas.